Olá, boa noite para quem chegou cedinho. Que bacana ter vocês aqui comigo mais uma vez. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me sinalizar aí se o som está de acordo para vocês? Som ok? Podemos começar? Ótimo! Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns para todos aqui presentes e dizer para vocês que vocês fizeram a melhor escolha quando escolheram assistir hoje um pouco mais sobre a vida, sobre a saúde. Porque, afinal de contas, cuidar da saúde é muito mais interessante do que cuidar da doença. A nossa live hoje terá uma duração de 30 minutos. Ela será dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, vou apresentar para vocês o conceito mais atual de saúde. No segundo, eu vou falar os motivos pelos quais nós adoecemos. E por último, eu vou mostrar para vocês como ficarem livres de 97% das doenças. Depois vocês vão entender por que dos 97%. Aproveitando para dizer que essa live vai estar gravada, tá? Então não se preocupem, caso queiram voltar no vídeo para tirar alguma dúvida, ela vai estar gravada. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que eu vou responder todas as dúvidas pessoalmente, com muito carinho. Vocês realmente fazem parte da minha vida, porque afinal de contas é a profissão que eu escolhi para o resto da minha vida. Bom, cuidar da saúde nos exige algumas atitudes. Primeiramente, a gente precisa entender qual é o real conceito de saúde. Ter saúde é fazer parte de um grupo. Ter saúde é fazer parte de uma roda, né? Estou apresentando para vocês aqui o principal conceito de saúde, que é a roda da saúde integrativa. O que é ter saúde? Ter saúde é ter autoconsciência, ou seja, é ter uma saúde equilibrada, corpo-mente, é fazer atividade física, é ter um lazer. Quantas vezes eu pergunto para os meus pacientes, qual o seu lazer? E eles param, pensam, doutora, eu não tenho lazer. Pois saibam que o lazer faz parte da saúde plena. Ter uma nutrição saudável, mais para frente na live vocês vão ver a importância de uma nutrição, o que significa uma célula nutrida, um organismo nutrido. Ter saúde é ter descanso, é ter um sono de qualidade. Ter saúde é ter uma boa relação no seu meio ambiente, uma boa relação laboral. Ter saúde é ter uma boa relação com você mesmo, ter orgulho daquilo das coisas que você faz, da pessoa que você se tornou. E também ter saúde significa ter boas relações interpessoais, ser um cara gente boa, usar de diplomacia na vida e ter espiritualidade, ou seja, acreditar em algo maior, algo
grandioso que cuida de nós. Bom, e por que isso tudo é importante? Porque o ser humano, ele tem necessidades fisiológicas, necessidade de ter segurança, ansejos sociais, precisa de estima, tanto autoestima quanto estimar ao próximo, e realizações pessoais. Então, basicamente, ter saúde é ter essa boa relação com o meio. E se eu perguntar para vocês qual a razão de vocês estarem aqui, com certeza eu vou ouvir que, doutora, eu quero ter mais saúde. E se eu perguntar para você como anda a sua saúde? A maioria de vocês vai dizer para mim que está tudo bem, que eu estou bem. Mas e se eu disser para você que, na maioria das vezes, uma doença coronariana é uma doença silenciosa? Quantos de nós conhecem pessoas saudáveis que tiveram algum acidente relacionado ao aparelho cardiovascular? E eu vou explicar por que isso acontece. Outro exemplo que eu gosto muito de dar em relação à saúde é a questão do câncer de próstata. Algumas doenças, elas manifestam muitos anos antes de aparecer. Por exemplo, o câncer muitas vezes, eles aparecem muitos anos, eles já dão sinais há anos. Por exemplo, é o caso da próstata. A próstata, um câncer de próstata, ele começa a manifestar 10 anos antes da instalação do câncer. E muitas vezes não tem muita coisa relacionada ao órgão em si. Por exemplo, no câncer de próstata, um dos elos mais fracos, um dos fatores adoecedores é a disfunção erétil. Bom, diante disso, o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar que todas as doenças têm um sinal, mas nem todas as doenças têm um sintoma, ou seja, sintoma é aquilo que a gente está sentindo. Sinal são os gatilhos. Então, afinal de contas, por que é que nós adoecemos? Nós adoecemos porque nós inflamamos, nós intoxicamos, nós estamos desnutridos e estamos com infestações parasitárias. Tá aqui uma figura bem ilustrativa por que nós adoecemos. E vocês podem observar que nessa figura a gente tem um destaque muito grande para o estresse. Então, papel e caneta na mão. Por que é que nós adoecemos? Porque convivemos com toxinas, estamos desnutridos. E uma célula desnutrida não tem nada a ver com aparência, tá? Então, uma pessoa pode parecer muito saudável, mas ele tem uma desnutrição vitamínica, uma desnutrição de oligoelementos. Oligoelementos são zinco, magnésio, são esses minerais, são os suplementos que a gente fala. Nós adoecemos por causa do estresse, por causa das infecções e pelas poluições eletromagnéticas. Hoje, na verdade, é um tema muito estudado aí, a influência das poluições eletromagnéticas. E nós vamos ver
como que essas poluições interferem nas nossas células. Muito bem. Vamos falar sobre as toxinas. Nós adoecemos porque consumimos substâncias que o organismo simplesmente não reconhece. E uma das maiores toxinas da atualidade são os medicamentos, tá? Os medicamentos, a grande maioria dos medicamentos, eles possuem substâncias que o nosso corpo não reconhece. Então, há que se ler bula sim. Ler bula é de uma importância muito maior do que pensávamos. As toxinas também vêm do meio ambiente, né? Então, vivemos principalmente as pessoas que moram em cidade grande, elas adoecem pelas toxinas presentes no meio ambiente. A poluição eletromagnética cada vez mais presente aí na nossa vida. Mas a vantagem disso tudo é que existem estratégias para que a gente possa evitar isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre desnutrição, tá? Então, os quadros de desnutrição, eles são caracterizados pela falta de vitaminas e minerais necessários para o bom funcionamento celular. E atualmente o que a gente mais vê são pessoas abrindo mais pacotes e descascando menos. Então, os alimentos, hoje a indústria alimentícia, ela é cada vez mais pobre em produtos naturais. A facilidade dos pacotinhos leva à desnutrição celular. Talvez o elemento mais adoecedor seja realmente o estresse, o excesso de trabalho, o excesso de cobrança e principalmente o estresse na infância. As crianças se mostram cada vez mais estressadas. E se formos pensar que uma alimentação errada aumenta o estresse, esse elemento adoecedor, ele é mais preocupante ainda. Adoecemos porque temos infecções bacterianas, infecções virais, infecções parasitas, né? Os adultos também, eles têm infecção por vermes, né? Então o verme não é coisa da infância, não. Os vermes são muito adoecedores também. E nessa parte das infecções, eu quero fazer um destaque muito importante para as doenças da boca, as doenças odontológicas. Por quê? Primeiro, gente, que a doença começa pela boca, né? Então, a grande parte das doenças, tem se falado em até 95% das doenças começam e terminam pela boca. Então, um bom cuidado com a cavidade oral é de extrema importância. Existem muitos problemas relacionados ao corpo, por exemplo, a placa dentária, ela pode levar a dores musculares. Então, observem o quanto que é importante uma saúde oral. E se você duvida da certeza disso, se você duvida que isso é real, vou mostrar para vocês essa imagem das fusiobactérias. As fusiobactérias são bactérias presentes na cavidade oral, capazes de provocar
aborto na gestação. Então, o cuidado com a boca é muito mais importante do que se sabia anteriormente. Então, hoje a odontologia é uma grande aliada à medicina de saúde. Mas, como o mais importante vem agora, como eliminar 97% das doenças da sua vida. Vamos lá. Primeiramente, papel e caneta na mão. Seja dono da sua vida. Eu acho que não está dando para ver muito bem a imagem, mas depois eu compartilho para vocês na nossa página. Seja dono da sua vida, faça as mudanças necessárias sem ter desculpa. Mude a sua história, calça um tênis, só vai. Não pense. Seja dono da sua vida, lendo rótulos, se intoxique menos, observando as substâncias que existem nas caixinhas que vocês vão, nas caixas dos alimentos que entram na sua casa. É muito importante ter um fígado saudável. Essas atitudes, elas vão proporcionar menos toxinas na sua vida. Ter um fígado saudável é de extrema importância, porque o fígado é um dos responsáveis pelos processos de detoxificação, ou seja, de desintoxicação do nosso organismo. Mas, afinal de contas, como é que a gente vai ter um fígado saudável? Primeiramente, evitando a obesidade. Porque a obesidade, normalmente, ela leva ao aparecimento de um fígado gorduroso. A esteatose hepática é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado que vai levar ao mau funcionamento hepático. Esse mau funcionamento hepático dificulta a eliminação das toxinas aí no nosso dia a dia. Tenha um intestino saudável, seja amigo do seu intestino. Toda doença autoimune começa e termina pelo intestino, né? Todas essas características, todas as dicas que eu estou passando aqui para vocês, elas são frutos de estudos de medicina de evidência. O intestino saudável, ele é a principal ferramenta para o combate das doenças autoimunes. Então, as artrites, as artroses, as doenças crônicas tireoidianas, depressão, sinusite, doenças pulmonares como asma, elas têm o seu gatilho no intestino. Manter o intestino saudável, olha que interessante, garante uma saúde pulmonar. Então, ter uma microbiota, ou seja, ter micro-organismos saudáveis no intestino, garante uma saúde respiratória, tão importante aí nesses nossos novos tempos. Talvez o mais importante nesse processo todo seja a nutrição. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu não disse lá atrás que a desnutrição é um gatilho para o adoecimento? E por que eu falo que a nutrição talvez seja o pilar mais importante aí nesse processo de ter saúde? Porque um organismo bem nutrido, ele combate toxinas. Um organismo bem nutrido tem a capacidade de autocura.
E para quem acha que ter uma nutrição saudável é algo muito difícil, vou te mostrar aqui uma cena bem corriqueira. Então, o que a gente observa aí nesse prato? Uma comidinha simples, uma comida de verdade, né? Então, comer bem, gente, não é tão caro igual a maioria das pessoas pensa. Ter uma alimentação de qualidade simplesmente é variedade e comida de verdade. Menos pacotes, mais cascas na sua lixeira. É o princípio básico para que se tenha saúde. E ter uma nutrição saudável, variada, simples, uma comida simples, vai proporcionar um intestino saudável também, ajuda no nosso intestino saudável. Muito importante, os suplementos, os chamados nutracêuticos, né? Uma vez que usamos suplementos, as nossas células, elas serão nutridas da forma correta, da forma necessária, sem desperdícios, sem excessos. Então, a suplementação, ela é muito importante para que se tenha longevidade e saúde, porque ela proporciona as defesas naturais, as nossas defesas naturais. Outro fator de adoecimento, o estresse. Dica: não evite o estresse, saiba conviver com ele, saiba separar o erro do engano e do acidente. Saiba separar isso da sua vida. A maioria das pessoas estressadas, elas não têm a capacidade de se perdoar. E a falta de perdão dos erros é muito adoecedor porque não permite o crescimento. Existe o eu-estresse, que é aquele estresse bom, aquele estresse que o trabalho muitas vezes traz de satisfação pessoal, e o no-estresse, que é o estresse da culpa, de não querer cometer erro nunca. Saber canalizar a energia do estresse é muito saudável, e eu quero contar para vocês uma história aqui muito bonita dessa canalização do estresse para a criatividade, tá? Fala a verdade. Existe situação mais estressante do que a guerra? Acho que poucas situações, não é mesmo? Então, eu vou te mostrar um soldado que participou da Segunda Guerra Mundial. Esse é o nosso querido Walt Disney. Então, eu quero usar a história de Walt Disney para mostrar para vocês como que a energia do estresse pode ser canalizada para a criatividade. Na história de Walt Disney, na biografia dele, a gente tem uma parte da história que conta que ele estava cansado da guerra, falido, triste, num trem nos Estados Unidos, e viu um rato passando no trem, pegou um papel e começou a rabiscar o Mickey Mouse. E isso foi de extrema inteligência dele, porque ele queria simplesmente que a guerra acabasse. E a guerra acabou, mas a tristeza daquelas pessoas, a tristeza no coração. Então, algo extremamente angustiante fez com que nascesse a Disney, que trouxe esperança para aquelas pessoas, trouxe sorrisos para aquelas crianças. Então, eu trouxe a imagem do Walt Disney, que é o exemplo clássico de como a energia do estresse pode ser canalizada para a criatividade.
Uma outra forma de se ter saúde é ter lazer. Vou mostrar para vocês aqui o meu lazer. Aqui achei meu lazer. Todos nós precisamos de ter um lazer, descansar a mente. Lazer é importante para aumentar a criatividade. Então, o meu lazer é andar de jipe. O meu lazer é ficar junto da minha família. Esses são os meus pais. Meu lazer é ficar junto com os meus filhos. E isso traz mais saúde para a minha vida. E o lazer é importante em qualquer época da vida, na infância, na vida adulta, na longevidade saudável. E para finalizar, eu não poderia deixar de falar sobre a importância da espiritualidade na vida. E para isso, eu quero ler um texto para vocês que eu escolhi com muito carinho. Que eu seja hoje melhor que ontem. Que eu caminhe com fé, força e confiança. Que nada nem ninguém possa me abalar. Que a alegria invada meu espírito. Que a luz preencha tudo ao meu redor. Que eu me encontre no olhar de cada semelhante. Que meu sorriso possa iluminar o próximo. Que o amor seja meu guia, hoje e sempre. Essas pequenas dicas vão mudar a sua vida verdadeiramente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E deixem suas dúvidas, deixem dicas de assuntos que vocês queiram, temas que vocês queiram que a gente faça aqui. Vamos construir juntos um mundo novo. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima segunda. Um beijo no coração.